E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem tá chegando aqui agora e ainda não conhece este canal, eu sou a Catarina, a Cata, e esse aqui é o Crialité. Bom, vou explicar aqui então pra vocês qual é que vai ser a jogada aqui do vídeo de hoje. Quem já acompanha aqui o canal mais algum tempo tá vendo aí que eu tô trazendo um conteúdo bem mais pessoal, com opiniões, com experiências que vivi. E geralmente esses conteúdos partem de alguma reflexão que eu fiz na minha vida. E dessa vez eu tava pensando e compartilhei lá no Twitter do Crialité até, que esse ano eu li Vilão. Inclusive eu fiz até um vlog, foi o primeiro vlog aqui do canal lá na praia em janeiro. E esse livro foi o acontecimento pra mim. Eu adorei. Eu me enlouqueci, eu favoritei, dei 5 estrelas, fiquei alucinada com a leitura e eu não lembro de quase nada, gente, pra vocês terem noção. De acontecimentos do livro, frases, meu Deus, não lembro. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês agora. Li e esqueci. Como que isso acontece? Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, pessoal, eu quero deixar o convite para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever aqui embaixo, né? Isso ajuda muito no engajamento do canal, deixa tua curtida, deixa teu comentário me contando o que tu andou lendo e esquecendo, porque tá tudo bem, isso acontece, a vida é assim. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de literatura, de livros, para mais pessoas virem conversar sobre literatura conosco. E também convido vocês a conferirem meu trabalho com o Crialité nas outras redes sociais, que são elas o Insta e o Twitter. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês os links para quem quiser me acompanhar nessas redes também. Ativem o sininho aqui do canal para o YouTube notificar vocês quando sair vídeo novo, beleza? Agora sim, vamos lá para esse vídeo. Como de costume aqui então, eu vou contando aí as minhas experiências, contando algumas coisas que eu refleti, e nesse vídeo eu deixo basicamente sem roteiro, para falar a verdade, porque eu vou na emoção. Eu sou uma pessoa 100% emoção. Razão pra quê? Fica com Deus. Eu separei aqui em ordem cronológica pra gente fazer uma linha do tempo ao longo da minha vida. Como muitos devem saber já, eu sempre li, sempre gostei de ler, e isso me rendeu muitas fases de leitura, muitos gostos diferentes, e eu vivi muitos momentos com a leitura. E eu comecei a pensar muito sobre isso também depois que eu me vi ali refletindo sobre Vilão, que é muito engraçado, né, gente? Tem coisas da minha infância, livros da minha infância, que eu lembro com clareza de cenas específicas, de como eu imaginei as cenas específicas, de estar sentada em determinado lugar lendo, algumas coisas completamente aleatórias, enquanto que recentemente, livros que eu acabei de ler, eu não consigo me lembrar. Que é o caso de Vilão. Então eu separei aqui aquele primeiro livro grande que eu li na minha vida. Esse aqui é o terceiro livro da série das Garotas da Rua Beacon. Eu já até comentei sobre ele pra vocês aqui no canal, vocês não têm noção. Eu lembro de estar em Porto Alegre comprando esse livro. Esse aqui foi o primeiro, embora ele seja o terceiro, ele foi o primeiro da série que eu ganhei dos meus pais. Eu lembro que rolou lá na livraria até uma discussão que a minha mãe achou que eu não ia gostar de ler porque eu era muito de gibi, eu era muito de coisa rápida, assim, porque até então, né, não lia tantos livros grandes, assim, eu lia livros mais curtos. Ele foi um livro super especial pra mim porque me aproximou da leitura e a partir dele eu fui indo pra cada vez maiores. E rolou essa discussão de que achava que eu não ia ler, de que eu ia ler, e acabei lendo. Tanto que eu tenho mais 4 volumes aqui, eu tenho até o volume 5 da série. Depois passou um pouco a vibe e eu fui lendo outras coisas. Mas enfim, o que eu queria trazer aqui pra vocês é que esse livro aqui eu li lá em 2009, não perde a assinatura. Eu devia ter 10, 11 anos. E o que eu me lembro desse livro? Muitas coisas. Esse livro aqui ele tem até uma temática bem interessante, porque ele conversa bastante com adolescentes, sabe? Com pré-adolescentes ali, aquela fase. E eu lembro muito que esse livro me impactou. Por algum motivo ele me impactou. Eu lembro dos nomes das personagens, das subtramas, das tramas que elas viviam. Eu lembro que essa aqui, a Maeve, ela tinha porquinhos da Índia, que os nomes deles eram de casais famosos do cinema, que cada semana ela mudava o nome. Eu não sei se era nesse livro que eles falam, mas um deles eles contam. E eu achava aquilo sensacional. Coisas que marcam a gente. Às vezes acontece muito, né? Acredito que não só comigo, que a gente acaba se conectando muito mais. Alguma cena, por algum motivo, fica na nossa memória, a gente pensa muito nela. Essa dos porquinhos da Índia, por exemplo, eu achava muito legal que ela mudava os nomes deles, é uma coisa em comum, então me chamou a atenção na época.
E esse livro ele se tornou muito emblemático pela importância que ele tem na minha vida e eu fico espantada com a forma que eu consigo ter algumas cenas claras na minha cabeça, as imagens das personagens, é tudo muito vivo ainda na minha memória. Mesmo que eu tenha lido isso lá com 10 anos, eu olho para esses livros e começa a bater uma nostalgia tão gostosa. Seguindo aqui na nossa linha do tempo, nós temos aqui o que deve ser 2012, 2013. Eu li O Lado Bom da Vida na época que saiu o filme, mas eu lembro que eu li antes de assistir o filme, e esse livro aqui na época eu não gostei muito. Mas depois de assistir o filme eu percebi que talvez eu fosse nova demais, se eu não tivesse muito atenta para os assuntos que esse livro aborda. Caberia para mim uma releitura desse livro, inclusive, que eu acho que hoje em dia eu ia gostar. Tá, mas o que tu lembra desse livro? Absolutamente nada. E aqui entra uma outra questão também de filmes e livros. Às vezes os filmes vão apagando a minha memória com os livros, né? Então essa questão também eu penso muito por causa que... Quantas vezes isso pode não ter acontecido já, né? As Vantagens de Ser Invisível é um exemplo disso também. Sou apaixonada no filme, gostei muito do livro, mas ainda assim eu me lembro mais do filme. Isso é muito louco. Parece que ele vai tomando espaço em cima do livro. Eu não sei por que eu não consigo separar as coisas 100%, lembrar do filme e lembrar do livro separadamente. Isso é uma coisa que me preocupa um pouquinho também. Ah, e nós já vamos avançar um pouquinho no tempo. Acho que eu tava saindo do fundamental quando eu li essa história. Essas histórias mais antigas, assim, pessoal, ficou um pouco vago pra mim. Porque eu não era muito de ficar no Scooby, arrumando leituras. Depois de muito tempo que eu fui ter um Scooby e só fui atualizando, botando tudo que eu já tinha lido. Esse livro aqui é A Menina Mais Fria de Cold Town. Eu tenho um carinho bem especial por esse livro, porque foi uma época que eu não lia tanto. Foi aquela época que eu falei que eu tava de ressaca, e esse livro simplesmente me encantou. Eu fiquei apaixonada por ele. Aqui nós temos uma situação diferente. Eu lembro da história, eu lembro inclusive de uma frase que me impactou tanto. Eu não vou saber dizer pra vocês certinho como foi dita, mas a Tana, que é a protagonista, ela fala o seguinte: como é que os adultos vão nos defender dos monstros se eles não acreditam que eles existem? Eu lá com meus 14 anos chocada, me sentindo assim, ó, falou tudo. Aqui a gente tem basicamente um mundo onde os vampiros existem, né, o vampirismo. Esse livro aqui, ele tem a representação dos youtubers, dos blogueiros. É muito legal. Eu tenho um carinho muito especial por essa obra, tenho um pouco de medo de reler ela, pra falar a verdade, e perder um pouco desse brilho que eu acho que existiu por causa da época. Esse livro é muito especial pra mim. Algumas coisas eu não consigo me lembrar, tipo, o carinha que tem ali, eu não consigo lembrar o nome dele. Tem 2 personagens aqui que são os blogueiros, eles são gêmeos, se eu não me engano. Eu lembro muito de ter feito todo o desenho da fisionomia deles na minha cabeça, como se fosse uma fanart que eu desenhei na minha cabeça. Holy Black me contrate pra fazer suas fanarts mentais. Mas essa aqui é mais uma daquelas histórias que eu nunca tinha falado pra vocês aqui no canal. Inclusive eu tentei separar aqui alguns livros diferentes dessa vez pra gente conversar, porque eu tô podendo falar aqui do meu passado, né? Dar uma desculpinha pra mim falar de coisas que me fizeram bem. E é muito legal, é muito bom pra mim lembrar dessa experiência, por isso que eu tenho um pouco de medo de reler. Tem alguns livros que eu tenho medo de reler. Este aqui é um desses casos. Agora eu vou falar daquele que eu tô sempre falando e vou vir falar de novo. Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Eu tenho algumas recordações com esse livro aqui que são meio bagunçadas. Esse livro aqui ele tem cenas muito emblemáticas, ele tem frases muito emblemáticas. Inclusive uma das frases que eu mais gosto num livro tá aqui nessa história. Eu me perco um pouco nos acontecimentos, sabe? Eu sei que várias partes dessa história eu me emocionei, eu fiquei bem segurando o choro. Algumas partes eu chorei de fato. E tem o final dessa história que ele é muito embaçado na minha cabeça. Parece que tem uma nuvenzinha em cima dele, uma névoazinha que eu não consigo me lembrar muito bem. Mas ainda assim, eu sei que foi uma história muito marcante pra mim. Mesmo esse livro sendo muito importante, nem toda a história é nítida pra mim. Esse livro aqui, a primeira vez que eu fui ler ele, eu tava dentro de um avião, indo viajar, foi em 2016. Eu não tava muito na vibe, sabe? Peguei, só guardei o livro na bolsa. Aí quando eu cheguei em casa, eu passei uma noite inteira lendo esse livro. Era uma noite de chuva. Quem lê o livro sabe que quando chove é sempre Billie Holiday que toca. E eu li esse livro ouvindo Billie Holiday, gente. Leiam esse livro, se deixem emocionar por essa história, porque eu recomendo muito, inclusive. Já fiz até recomendação nesse vídeo, fiz tudo. Agora eu queria falar sobre um livro que eu só sei o título por causa que está na capa. As Garotas, da Emma Cline.
Esse livro aqui eu devo ter lido ele por 2018, talvez, por aí, porque eu fiz um curso de escrita e foi indicado nesse curso. Aqui tem uma história muito interessante, ele trata realmente das garotas, realmente ele vai falar sobre as garotas que se envolveram ali na seita de Charles Manson. Eu lembro de algumas coisas bem específicas do livro, tipo o começo, que a protagonista aqui, ela vai contar a história do passado dela, do que aconteceu quando ela tinha uns 14 anos por aí, a vida dela, a história dela. Eu lembro das amigas dela, da amizade delas, de quando ela conheceu as garotas. Eu sei, gente, que esse livro foi favorito pra mim. Eu favoritei essa leitura, tá lá no meu Scooby ainda como favorita. E só que eu não consigo me lembrar de nada. O que eu vou dizer pra vocês? Eu não consigo me lembrar de detalhes da história, o que eu achei da narrativa, se eu achei fluida. Esse livro aqui eu lembro que ele era muito reflexivo, sabe? Era muito imersivo, ele é bem a construção dos personagens e daquela temática ali que estava acontecendo. Mas para eu ter favoritado, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. O quê? Não sei. Agora sim, nós vamos para uma história que eu li em 2019, que eu tenho memória muito clara dela, foi uma favorita, que é Sade. Primeiro vídeo do canal aqui eu falo sobre esse livro, que era uma das minhas leituras favoritas. Eu gosto muito da narrativa, ela é contada em forma de podcast. Ao mesmo tempo que a gente acompanha a jornada da protagonista em busca da pessoa que assassinou sua irmã, a gente tem um repórter, um jornalista, indo atrás da Sade, que é a protagonista. E era a primeira vez que eu lia um livro dessa forma, com essa dinâmica, e me pegou muito de surpresa, que a gente vai tratar de assuntos muito importantes. Eu gostei de como a autora trabalhou tudo isso, e essa aqui é uma das leituras que eu acho que eu não vou esquecer muita coisa dela. Eu lembro dos nomes dos personagens, eu lembro que eu me impactei muito com esses personagens, com a mãe das meninas, com aquela questão da menina ter desaparecido, sumido, né? É uma coisa tão... Existe até uma frase que, acho que é o jornalista que fala, se não me engano, que ele diz assim: garotas desaparecem o tempo todo, e é maravilhoso não saber. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Agora, então, a gente vai chegar neste que influenciou esse vídeo pra gente conseguir concluir essa minha reflexão. Vilão. Vilão eu li em janeiro, como eu comentei, fiz vlog aqui pra vocês, quem quiser me ver surtando com vilão, vá lá assistir. Eu lembro especificamente aonde eu estava quando eu li esse livro. Mesmo que eu não tivesse feito o vlog, eu lembraria. Sade me pergunta, não sei onde eu li, não tenho nem ideia. Mas em Vilão aconteceu uma coisa muito inédita pra mim, me deixou bem intrigada, pra falar a verdade. É uma coisa muito normal a gente esquecer coisas, isso acontece comigo em filmes, isso acontece comigo em séries. A gente vai se comunicando mais, lembrando mais do que chamou atenção, do que nos marcou, do que nos indignou, de alguma forma aquilo ali chamou atenção. Só que Vilão foi uma história tão boa pra mim, eu lembro que eu gostei muito e eu não sei por que eu não consigo me lembrar de muita coisa. Eu lembro da premissa, gente, eu lembro da sinopse, eu lembro de nome de personagem, só que eu não consigo lembrar de cenas. Eu queria ler Vingança agora, e o que eu faço? Eu li esse livro esse ano, gente. E o que me espanta é que ele tá lá, favoritado no Scooby, 5 estrelas. Como reagir a isso? Mas eu trouxe esse assunto hoje justamente pra gente fazer essa reflexão, né? É muito normal não lembrar de alguns livros, não lembrar de alguns acontecimentos. A vida da gente é assim também, a gente não tem 100% das nossas memórias, né? Infelizmente, eu queria muito me lembrar de coisas da minha infância. Muita coisa que eu já li e esqueci se deu por conta de fatores distintos. Não me chamou atenção a obra, não prestei atenção, não gostei, não me agradou, então tem muita coisa diferente. Eu andei me preocupando muito com isso, quando na verdade a gente tem que aceitar que as coisas vão acontecer. Não vai dar pra eu conseguir me lembrar de tudo, cada detalhe, cada coisa. Impossível, não na minha realidade. Mas o que eu posso fazer é começar a fazer o que eu fiz aqui nesses livros, pelo menos na maioria deles. Vivendo essas experiências, aproveitando, talvez eu consiga aí criar um vínculo maior com a leitura e conseguir me lembrar mais dela ao longo do caminho. Então eu acho que este aqui é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero do fundo do coração que todo mundo tenha gostado, se divertido um pouco. Muito obrigada mesmo. Meu beijão pra todo mundo. E meu abraço virtual. A gente se vê aqui no próximo vídeo do CriaLT.